A Macaca buscava a primeira vitória como visitante na competição. Aos 11 do segundo tempo, Eduardo Peço encontrou Tony Anderson com liberdade para fazer um golaço. Bola na gaveta para quebrar um jejum de 13 jogos sem marcar. Bola para escanteio. E na cobrança, aos 15 minutos, um gol dos zagueiros. Claudinho cabeceou e Valber mandou para a rede. 2-0 Galo. Aos 48 do segundo tempo, Dodô é expulso por uma entrada violenta em Juan Carlos. Não teve nem amarelo, foi vermelho direto. Entrar pro vestiário agora e ter indignação, sentir essa derrota, falar um pouco menos nesse momento e trabalhar e dar a volta por cima aí e dar uma resposta pro nosso torcedor que veio aqui e nos apoiou. O resultado foi justo, Tigrão? O resultado foi justo, parabéns pro Ituano que ganhou o jogo, ganhou bem. Primeiro tempo já foi melhor do que a Ponte. Foi melhor, pô. Criou mais situações. E a Ponte andando em campo. O gol do Ituano recebeu a bola do Persson e mostra o quão pernas pesadas e desatenta estava a equipe da Ponte. Tirou um zagueiro, o Luiz Aquim, que é o melhor zagueiro que a Ponte tem, puxou o Emerson para a zaga e entrou com o Renato lá na frente. Só que o Renato entrou muito mal. Na teoria eu não critiquei a alteração, achei estranha a saída do Luiz Aquim. Se fosse contusão, ele tinha dois zagueiros no banco que poderiam substituí-lo. Foi uma opção tática, estratégica. Então aquilo que na teoria parecia ousadia, na prática arrebentou com o time. Arrebentou com o meio de campo, arrebentou com a zaga e não resolveu o problema do ataque. O time da Ponte parece que estava lento, pernas pesadas, perdia as divididas. Ontem a Ponte estava apática. Aí, tecnicamente mal. Taticamente uma confusão. E fisicamente andando, tinha que dar Ituano e deu. Foi o Ituano que venceu. Porque para mim o Ituano jogou bem o primeiro tempo, melhor que a Ponte, e o segundo tempo também. Toque de bola diferente, aproximação, dois meninos de frente insinuantes. Esse Leozinho deixou o Castro com dores na parte lombar em todos os lados. A Ponte não se organizou, a Ponte não correu, não batalhou. O João tentou fazer algo diferente e quebrou a cara, não foi bem, errou. E não deu certo porque os caras entraram na situação de não executar aquilo que foi combinado. Dodô é bom jogador, tem qualidade. Agora, o que ele fez é inadmissível. É condenável. Se o pé do jogador do Ituano ficar preso na grama, ele quebra a perna do jogador do Ituano. Lá no cantão tem que conversar com esse rapaz. E veja a distância que estava o árbitro. A 1 metro. Até nisso faltou inteligência. Estava querendo ser expulso, lógico, evidente, não é possível. O árbitro de frente pro lance, olha aí, essa imagem fechada mostra com exatidão. Você vê que ele nem reclama, né? Uma demonstração de que tá faltando tranquilidade pro elenco, né? Nos dois últimos jogos, 2 expulsões. 48 minutos do segundo tempo. Jogo perdido. 2-0. Meio de campo. Fazer isso tem que ser multado. Tem que mexer no bolso. E se o juiz... Desculpe, mas não tem justificativa esse tipo de atitude do Dodô. Na manhã desta segunda-feira, em nota oficial, a Ponte Preta divulgou que João Brigatti pediu demissão do cargo de treinador após a derrota para o Ituano. O João, nós não podemos esquecer, pegou a Ponte praticamente rebaixada nesse mesmo campeonato, só que na versão 2023, e heroicamente salvou o time. Em termos de Ponte, ele tem funcionado mais como bombeiro do que propriamente como um treinador que tem um tempo para trabalhar, para fazer o planejamento, etc, etc. Vem o brasileiro, 28,5% de aproveitamento, 6 pontos ganhos em 21 disputados. É uma campanha de rebaixamento, é muito pouco. E aí vem essa saída honrosa, o João se demitiu, sai numa boa, portas abertas, é melhor que seja assim. Ele, para tomar essa decisão, não é só resultado. Ele deve ter, na sensibilidade e experiência que ele tem, percebido que o grupo não está mais atendendo seus comandos. 2 atitudes me chamaram muito a atenção. A expulsão no banco de reservas do Matheus Regis na penúltima partida e na última partida o que aconteceu, a entrada violenta, criminosa do Dodô em cima do jogador do Ituano. Ele deve ter chegado à conclusão que é melhor trocar e sair, a gente respeita isso, mas nunca é bom trocar comandante no meio da competição. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Brigatti explicou sua saída da Alvinegra e
confirmou o pedido de demissão em reunião com o presidente Marco Antônio Eberlin. Exatamente isso, Batista, que aconteceu. Se você não pode ajudar, eu penso dessa maneira. Atrapalhar, eu jamais vou atrapalhar a Ponte Preta. E por isso dessa minha desistência, por isso dessa conversa de entregar, né, o meu cargo, justamente no início do Campeonato Brasileiro, para que não aconteça o que aconteceu ano passado, que não tenha tempo, né, de um outro profissional vir e poder dar um andamento mais tranquilo para a Ponte Preta dentro do campeonato. O ex-comandante da Macaca comentou sobre diversos assuntos, entre eles a situação de Gé. Dessa situação que estava de uma transferência para o Santos, era só bom para o atleta e para o empresário dele, para a Ponte Preta que pôs a camisa pesada nele, né? E no final ele simplesmente nem alô ele fala, nem tchau ele fala e vai embora. Eu sempre conversei com o Gé numa boa, sempre o tratei como profissional, como pessoa, e infelizmente essas situações de não ser vendido ou não ser emprestado para outro clube gerou uma situação na cabeça do Gé através de quem o comanda, né? De quem orienta e de quem trabalha com ele novamente. Desde janeiro de 2024, o elenco da Ponte Preta não tem um dia de salário atrasado, rigorosamente com salários em dia. Nelsinho Batista está de volta à Ponte Preta. 2 dias após o pedido de demissão de João Brigatti, a Macaca já possui um novo treinador para a sequência da temporada. A Ponte está trazendo um grande treinador. Ele tem 73 anos, estreou como jogador, como lateral direito da Ponte em 1967, no dia 21 de maio de 67. Tem muita identificação com o futebol da Ponte. Eu acho que é um treinador com excelente visão tática, com muita leitura de jogo, disciplinador, bom de vestiário, e dizem os repórteres que é a melhor preleção do Brasil. Mas tem 73 anos, e daí? Intacto, cabeça boa, atualizado. Claro que vai ter que se readaptar. Aí ele estava até maio do ano passado no Japão, depois não trabalhou mais. A grande verdade é que ele não ficou afastado, ele estava acompanhando tudo. Ele tem o filho dele trabalhando no Novo Horizontino. A Ponte trouxe um piloto de Concorde. Não adianta dar para ele um teco-teco. Eu acho que esse elenco aí hoje tá mais para teco-teco. Vai ter que dar uma potencializada nesse elenco para ele poder mostrar mais a qualidade de piloto que ele tem ou de comandante. Milagre ele não vai fazer. Acho que vai dar certo, tomara que dê certo e que o Nelsinho seja muito bem-vindo, tenha muito boa sorte e que ajude a Ponte a sair desse momento de muita turbulência. Para mim, a Ponte sinaliza para o mercado que ela quer algo mais no Campeonato Brasileiro da Série B. Não se traz um treinador desse tamanho, com a categoria e experiência, um cara vencedor como o Nelsinho para disputar um campeonato de permanência. A Ponte tem time para isso? Eu acho que não. Mas esse time aí, que é um time modesto, tecnicamente falando, pode ficar melhor. E a Ponte sinaliza para mim que quando chegar a janela, ela vai contratar. Você não está trazendo o Nelsinho Batista aqui para administrar um time comum. E é bom que os caras comecem a se coçar, porque chegou um comandante que não faz milagre, como disse o Tigrão. Você precisa de estrutura, você precisa de salários em dia, você precisa de uma série de componentes para o trabalho do Nelsinho dar certo. Dos últimos comandantes, desde que eu estou aqui em Campinas há 16 anos, talvez o Nelsinho seja o principal desses nomes. Acredito que para convencer um profissional da capacidade do Nelsinho Batista, terá apresentado um projeto. E não é só grana. O Nelsinho Batista não vai colocar o nome dele para passar vergonha. E não correto? É só grana, não. A Ponte está precisando de um cara com a vivência, com a experiência do Nelsinho. Mas o Nelsinho, que ainda tem muita lenha para queimar, apesar dos 73 anos, é apenas um garoto. O Nelsinho também, primeiro, pela identificação com o clube, e segundo, para se reinserir no mercado brasileiro. E a Ponte é uma grande vitrine. Então eu acho que não há conflito de interesses, e sim encontro de interesses. A Ponte precisa muito do Nelsinho, mas o Nelsinho também sabe que a Ponte vai ser muito importante para ele nesse aspecto de se reinserir no mercado. O treinador, que também jogou pela Macaca, chega ao Majestoso com a missão de recuperar a equipe alvinegra na Série B. Estou muito grato pela essa oportunidade que a Ponte Preta me deu, me trouxe para cá, e logicamente a gente sabe que não é uma situação agradável, nós temos que trabalhar. No mercado brasileiro é um mercado bastante difícil, e eu fiquei muito feliz porque eu recebi essa porta aberta na Ponte Preta, e logicamente nós assumimos com toda a confiança. Apesar da gente estar numa posição dentro da classificação que não é que a gente queria, mas eu sempre olho para cima e sempre a minha confiança de buscar, de fazer uma nova história. Esse é o desafio meu como treinador e como pessoa também. O treinador será auxiliado por Nenê Santana. E eu acho que ele vai ser meu auxiliar direto,
vai ser a sua responsabilidade, vai ser a bola parada, os escanteios, os cruzamentos, e ele tem uma grande experiência nesse sentido. Então, eu escolhi o Nenê. Já inscrito no boletim informativo diário da CBF, Nelsinho comandou seu primeiro treino na tarde de ontem. O Nelsinho deu a letra ontem. Ele falou, eu tô bem, tô lúcido, do treinamento, faço, tô atualizado, 73 anos, não tem nada a ver. Eu acho que o Nelsinho tá muito bem, tá inteiraço e vai acrescentar aí como comandante técnico da Ponte. Ele é muito sábio, né? Poucas palavras, objetivo, claro, se comunica super bem. Agora, se ele vai dar jeito na Ponte, é uma outra conversa, é um outro capítulo. Trazer um técnico desse tamanho, a Ponte está dando um recado para o mercado. Aí tem uma estrutura, tem um planejamento por detrás. Vamos ver, inclusive, o próximo passo na janela de inverno. No Japão, o Nelsinho conquistou 10 títulos. Ficou lá 17 anos. Ninguém fica tanto tempo e no auge, no topo, se for enganador, se não tiver competência. Mesmo com tudo isso, ele volta ao Brasil, tem a humildade de pensar, um time da Série A não vai me contratar, então eu vou estudar a Série B, que a Série B pode ser o meu lugar para retomar a carreira no Brasil. Sem vencer a 4 rodadas, a Macaca vai em busca de reabilitação neste domingo, quando enfrenta o CRB no Majestoso. Para a partida, Nelsinho já sabe que não vai poder contar com o atacante Dodô, expulso no último minuto da partida contra o Ituano. Matheus Regis volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada. Gé treina normalmente com o elenco e deve ficar à disposição. Já o zagueiro Sérgio Rafael, ainda em fase de recuperação de um incômodo muscular, não tem presença confirmada. Com isso, uma possível ponte com Nelsinho Batista pode vir com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Joilson ou Castro e Gabriel Risso na defesa, Emerson, Dudu Vieira e Elvis pelo meio-campo e fechando o ataque, Matheus Regis, Iago Dias e Gabriel Novaes. Vem aí um time que está com moral. Vai para a final da Copa do Nordeste, é bem dirigido pelo Daniel Paulista, não é um super time, não é um time imbatível, é possível a Ponte vencer, desde que ela melhore o desempenho, né? Do jeito que estava jogando, é difícil, ou seria difícil, projetar um resultado de vitória, mas joga em casa, né? Não concordo com esse esboço de time, não é o time oficial. Mas eu, por exemplo, Batista, acho que tem que jogar o Gé. O Gé sarou da amidalite, ou da brigatite, eu não sei o que é que ele tinha. Se o Gé tivesse condições, a Ponte teria que jogar o Gé mais 10. Eu começaria com o Gé e com o Gabriel Novaes, cara. Porque o Gabriel, ele instintivamente, e às vezes inconscientemente, jogando de centroavante, ele cai para a beirada. Imagina ele tendo o Gé mais centralizado. Ele vai fazer o rabo de vaca, mais predominantemente no lado esquerdo, porque ele é destro, ele traz a bola na diagonal para bater, nós já vimos ele fazer isso várias vezes, inclusive fazendo gols assim. Então eu faria um 4-4-2, time do CRB não é um time bobo, tem o Hereda, lateral direito, que é um cara que preocupa, esse volante Falcão, para mim, é o melhor volante da Série B, o cara que chega de trás, que vem organizando o time de trás, e tem o GG, para não falar de outros jogadores, estou destacando 3 aqui, o GG é o Elvis deles. Esse cara, jogando pelo Santo André, já decidiu o jogo aqui em Campinas contra a Ponte, marcando gol de falta. O jogo é duríssimo, mas eu acho que a Ponte vai ter uma cara de um time com mais personalidade e um time jogando mais ajustado, time jogando mais em bloco, um time mais agrupado, e essa é a filosofia do Nelsinho, que também é um técnico ofensivo e vai partir para cima, eu não tenho dúvida nenhuma. Carlos Batista.